O constitucionalismo, tal como eu vejo, é produto de três grandes movimentos históricos. O primeiro deles é o contratualismo, a ideia de que a sociedade organizada é produto de um pacto implícito entre as pessoas que criam um Estado e instituem uma ordem jurídica, por consenso, que limita, em alguma medida, a sua liberdade, para, no entanto, assegurar segurança e proteção de outros direitos. Essa é a ideia do contratualismo explicitada em uma única frase. E, como todos sabem, o contratualismo tem as suas origens teóricas em Thomas Hobbes, na Inglaterra, em John Locke, na Inglaterra, mas muito particularmente em Jean-Jacques Rousseau, que, embora fosse suíço, tem a sua produção associada à França. Portanto, o constitucionalismo é herdeiro, em primeiro lugar, do contratualismo. Em segundo lugar, o constitucionalismo é herdeiro do iluminismo, desta centralidade da razão e da condição humana. Iluminismo significa razão, ciência, humanismo e progresso social. A separação entre a religião e a ciência, entre a fé e a política, tem no iluminismo um marco histórico decisivo e teve na França o seu epicentro. E o terceiro movimento histórico que resulta no constitucionalismo foi o liberalismo. E o liberalismo tem como seu grande marco histórico, como nós sabemos, a Revolução Francesa de 1789 e a inscrição na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da ideia de que o poder deve ser limitado, os poderes, portanto, devem ser partidos, e os direitos individuais devem ser respeitados. A ideia de constitucionalismo, portanto, é tributária do liberalismo, que é tributário do processo histórico ocorrido na França. E, portanto, o cenário sobre o qual todos nós trabalhamos hoje em dia é o da democracia constitucional. Essa foi a ideologia vitoriosa do século XX, que condensa, que concilia duas ideias diferentes: constitucionalismo e democracia. Constitucionalismo significa poder limitado, Estado de direito e respeito aos direitos fundamentais, extraídos, como disse, do liberalismo que vem da Revolução Francesa. E democracia significa soberania popular, eleições livres e limpas e governo da maioria. O liberalismo remonta às revoluções liberais, mas a democracia é um fenômeno do século XX, quando se consagra o sufrágio universal. Essa, a primeira parte, eu diria, é teórica, em que acho que se deve reverenciar o pensamento constitucional francês e como ele influenciou de maneira muito relevante o pensamento constitucional em todo o mundo, inclusive e particularmente no Brasil. O segundo capítulo de uma conversa sobre os 35 anos da Constituição brasileira e também a celebração da Constituição Francesa de 1958, que, aliás, senhor embaixador e caros professores, institui um modelo que, com a reforma que veio um pouco mais adiante, que é um modelo semipresidencial. O modelo francês, como muitos saberão, é um modelo em que o presidente da República é eleito por voto direto, mas o sistema tem um componente parlamentarista, que é a existência de um primeiro-ministro. E, portanto, o poder é compartilhado pelo presidente da República com o primeiro-ministro, um pouco o modelo que se adotou também em Portugal e o modelo vice-presidente Marcos Pereira, que eu mesmo defendo como uma alternativa para o Brasil, porque me parece que tem algumas virtudes de estabilidade institucional. Mas esse não é o nosso tema, mas só lembrando que nós celebramos aqui não só os 35 anos da Constituição brasileira, mas também o aniversário da Constituição francesa de 1958. Qual